Senta agora para falar do tricolor do Morumbi. Torcida do São Paulo está empolgada. Olha quem está aqui na nossa tela, André. Olha lá, hein? Rames Rodrigues, rapaz. Muito próximo, com negociações adiantadas. O que temos aqui, amigo Leon? Uma tela? É isso, né? Com números de Rames Rodrigues. Será que vai ser o novo 10 do tricolor? Mapa de movimentação de Rames Rodrigues pelo Olympiacos da Grécia. 23 jogos, 18 como titular, com 5 gols, 6 assistências, 138, é isso? Se eu estou vendo bem, enxergando bem? 138,9. Minutos para participar em gol, não atua desde abril. Desde 9 de abril deste ano, a gente tem o mapa de movimentação dele, André. Quando se fala em Rames Rodrigues, vem à minha cabeça um gol antológico que ele fez no Maracanã. Se eu não me engano, foi Colômbia e Uruguai. Exatamente, oitavas de final. Oitavas de final da Copa. Gol Puskás, né? Exato. Gol Puskás, né? Mais bonito que Ele pega de primeira, mata no peito e pega de primeira, assim, da entrada da área. Lá e vi de perto. Ali, pra mim, é um símbolo do Rames Rodrigues no auge da seleção Copa colombiana. do Mundo catapultou a carreira do Rames Rodrigues, só que ele não deu sequência. E ele é vendido ao Real Madrid na sequência, faz uma grande temporada no Real Madrid a primeira, teve bons momentos depois, tem uma queda no Real Madrid, foi bem no Bayern. Acho que a última temporada ok dele foi no Everton, 2021. Então já faz um tempo. Lógico que o torcedor fala, 10 anos que ele não joga, não é bem por aí. Ele teve um bom... Se ele jogar o nível que ele jogou no Everton aqui, ele vai fazer um belo de um estrago no futebol brasileiro. Até porque ele tem uma característica que carece no São Paulo e ficou nítido no jogo contra o Corinthians, por exemplo. São Paulo foi melhor. Time de controle de posse, mas falta o cara de maior criatividade. O cara com passe ou com a finalização de fora da área. Isso ficou nítido no jogo na Neoquímica Arena e ele entrega isso. Então, acho que é um cara que, no estilo de jogo, na característica, ele casa perfeitamente com o que carece o time do Dorival, que está muito bem treinado, mas acho que ainda precisa de mais refino técnico. Ele entrega isso. Porém, aí que entra o porém. Da questão da qualidade dele é indiscutível. Fisicamente, como que ele vai chegar aos 32 anos no São Paulo? A última temporada que ele jogou mais de 30 jogos foi a temporada 17 e 18. Rapaz! A gente está falando de 5 temporadas atrás. Essa do Everton, que eu falei que ele apresentou um bom nível, teve lesões. Perdeu com o Ancelotti, não foi? Com o Ancelotti. Perdeu um quarto da Premier League só com lesões. Então, assim, é um cara que está tendo dificuldade física. E o time do Dorival, acho que ele é muito aplicado sem a bola. E o Rames, acho que sempre foi um ponto a se questionar em relação ao estilo dele. Legal você dizer isso, destacar e lembrar. Muito aplicado sem a bola, né? O time do Dorival. Mas talvez falte um toque. Exatamente. Por exemplo, vou citar o último jogo, então, antes de ontem, entre Corinthians e São Paulo. São Paulo mais com a bola, São Paulo tendo domínio, uma parte maior do jogo. Mas quem foi decisivo para o jogo? O talento. Exato. Teve também a aplicação do Corinthians na marcação, mas o talento individual de um jogador chamado Renato Augusto. Talvez no São Paulo, com toda essa aplicação sem a bola, não esteja faltando esse toque, esse talento individual de um jogador como esse? Eu concordo. Até só para completar, desses dois poréns, o que menos me preocupa é esse segundo que eu coloquei, da questão do sem a bola e tudo mais, que acho que é um time que já funciona muito bem, acho que ele conseguiria ser inserido. O que mais me preocupa é se ele vai conseguir ter sequência, o ritmo que ele vai conseguir chegar, porque qualidade técnica, se ele, como eu falei, não precisa repetir o auge dele. Se ele repetiu o que ele já fez na Inglaterra há 2 anos, eu acho que já seria o suficiente para ser destaque no futebol brasileiro. E no nosso site, espn.com.br, tem uma matéria mostrando um pouco dos bastidores dessa negociação. Eu tenho aqui só um aperitivo para você que vai acompanhar e que está nos acompanhando aqui no F360. Foram 2 meses de conversa para que o São Paulo concretizasse a contratação, o acerto só, entre aspas, está pendente da assinatura de contrato. É óbvio que enquanto não assinar, não dá para você cravar, mas está tudo certo. E o contrato vai ser de 2 anos, a assinatura deve acontecer na sexta-feira, amanhã, com a chegada do Rames Rodrigues ao Brasil, lembrando que ele está com 32 anos. O Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, foi quem viajou para a Colômbia para fechar os últimos detalhes da contratação. Mas nos bastidores, quem ajudou muito também foi o Rafinha, que jogou com o Rames Rodrigues no Bayern de Munique, não é isso? Isso. Jogaram juntos no Bayern de Munique, na Alemanha. Do Rafinha, o São Paulo ouviu coisas positivas sobre o comportamento, e o Rafinha dizendo que ele é muito profissional e competitivo.
E o Dorival Júnior, nessa nossa reportagem lá no espn.com.br, diz que o Dorival Júnior também gostou do reforço e ele vê a possibilidade de utilizar o James Rodrigues tanto como meia quanto como segundo atacante. Amigo Eugênio, para fechar, também Elton Serra. Olha só, o plano do São Paulo é ter o James Rodrigues para o jogo de volta contra o Corinthians, que vai ser no dia 16 no Morumbi. Mas pode? Não pode? Pelo que me consta, as inscrições na Copa do Brasil já terminaram. Ah, é? Eu acho que ele poderia até o dia 8 de agosto, se eu não me engano. Para a Copa do Brasil? Para a Copa do Brasil. E a janela fecha agora, né? Daqui a alguns dias. Mas é que na Copa do Brasil tem essa limitação de inscrição. Eu vou dar uma checada. Mas pelo que me consta, já teria encerrado para a Copa do Brasil. Vamos ver. Se a nossa produção puder nos ajudar para a gente checar isso aí, trazer a informação correta. Como? 8 de agosto me confirma aqui o Leão. Então valeria também para a Sul-Americana, né? Caso o São Paulo passe por esses 2 jogos, né? O que disse, desculpe, Elton, o que disse exatamente o André Donk, que até o 8 de agosto novos jogadores poderão ser inscritos na Copa do Brasil. Então seria possível que ele fosse escalado já para o jogo da volta, mas sem jogar desde abril. Eu não acho que seria uma atitude assim das mais precavidas, né? Colocar em campo um jogador que é uma aposta para a temporada para jogar um tudo ou nada num jogo muito pegado, muito intenso, como vai ser esse do Corinthians. Mas quem sou eu? Não tomo decisões no São Paulo, né? De repente, para entrar no segundo tempo, talvez, se ele já tiver... ali. Como eu vejo, você me pergunta, né, com um pé atrás, que acho que o James, a imagem que o torcedor brasileiro tem, aquele torcedor médio que não acompanha o desempenho no futebol internacional, é do James da Copa de 2014. Né, que foi aqui no Brasil, que todo mundo viu, estava ali, ele foi muito bem naquela Copa, não só pelo gol, a atuação dele em geral foi muito boa, tanto que ele foi para o Real Madrid, e ali havia até uma esperança de que ele fosse transformar numa grande celebridade do futebol mundial. Apesar de ter tido algumas temporadas razoáveis, ele não respondeu nesse nível. Oscilou, mudou muito de clube, não teve continuidade em clube algum, e nessa última temporada, nas 2 últimas temporadas, ele teve abaixo. Esse ano que terminou agora, né, para eles lá na temporada europeia, ele teve 20 jogos apenas da Liga grega, 18 como titular, 2 como reserva, e dos 18 como titular, em 17 ele foi substituído. Ou seja, é o aspecto físico, né? Que é um jogador pouco participativo sem a bola no futebol brasileiro, em que a intensidade é cada vez mais exigida. E também nessa temporada, eu fui ver todos os lances em que ele participou decisivamente, né? Passes ou assistências e gols. Tem 2 gols de cabeça, o que significa que ele pode atuar como um segundo atacante, pisando na área, que não é uma coisa assim presente na carreira dele como um todo, mas as assistências são praticamente todas de cruzamentos, ou de bola parada, ou com bola rolando e cruzando na área. Não é aquele tal do futebol de criatividade, que eu vou encaixar um passe, inverter uma bola e tal. Ele bate bem na bola, então num escanteio, numa falta lateral, ou com bola rolando, consegue um cruzamento para alguém fazer o gol. Não são imagens assim dessa última temporada dele que permitam imaginar que ele vai fazer a diferença no futebol brasileiro. É claro que, chegando aqui, ele pode se motivar de uma outra maneira, mas acho que é um jogador que tem muita qualidade técnica, que já mostrou isso, mas nunca foi regular. Eu vou me lembrar, lá atrás, uma história que eu ouvi do Jorginho. Lembra do Jorginho que jogou no Palmeiras? Foi técnico interino do Palmeiras, lá em 2009, naquele ano que o Palmeiras estava na frente e saiu o Muricy. Jorginho Vovô, que jogou no Santos também? Tá. O Jorginho, uma vez, ele numa entrevista pra gente, ele contou que trabalhava no Palmeiras e pediram a ele que fosse a Argentina olhar o time do Banfield, que estava fazendo uma boa campanha. O Banfield foi até campeão argentino naquela temporada. Era o Luiz Soares? Não. Não, era o James Rodrigues. Era o James, é verdade. O James, com 18 anos, estava naquele time. Ele joga profissional com 14 já, no Envigado, daí ele vai pro Banfield. E ele no Banfield, o Jorginho foi olhar, voltou e falou assim, não, esse menino não. Acima do peso e tal, problemas físicos, ele não indicou. Assim como também teve a história do Soares, né? O Andrade do Flamengo foi ver o Soares e não indicou o Soares. Por isso que eu confundi.
teve o Rames Rodrigues. O Jorginho foi ver o Rames Rodrigues e não aprovou para o Palmeiras. Ah, para o Palmeiras, tá. Na época ele tinha 18 anos. E aí depois ele foi para a Europa e tal, seguiu a carreira por lá. Porque ele já tinha uma questão física, que é uma questão inerente a ele. Ele não é um jogador de velocidade e intensidade, embora tenha muita qualidade técnica. Isso não quer dizer que ele vai dar certo ou errado no São Paulo, a gente tem que ver o dia a dia. Só que eu acho que o torcedor não pode imaginar que o São Paulo está trazendo o Rames da Copa de 2014, porque ele foi só naquela Copa aquele jogador. Então, resumindo, antes de ouvir o Elton, o Eugênio vê mais com o pé no chão, não que o Eugênio tenha cravado, não vai dar certo, mas não tem essa empolgação toda, né, Eugênio? Sim. Essa oscilação ou fase de baixa nele na Europa te traz um pouco de preocupação ou de pé no chão, de aguardar um pouco mais? Antes de tocar a bola para você, Elton, eu concordo, entendo esse ponto do Eugênio, mas ao mesmo tempo temos histórias de vários jogadores que estavam em baixa na Europa e vêm para cá e arrebenta. E outros que estavam em baixa e vêm para cá e continuam em baixa. Podemos citar muitos aí, mas vou tocar a bola para o Elton Serra. Eu acho que o Dorival não se caracteriza como um técnico recuperador de jogadores. E ele já vai ter 2 desafios no São Paulo, né? Um é o Alexandre Pato, que é um jogador que pelo menos já conhece o clube, conhece o futebol brasileiro, está voltando agora, o Dorival já deu algumas chances, já fez até gol, e seria o caso do Rames Rodrigues. O Dorival é acertador de times, né? É claro que o time ele precisa do valor individual funcionando para que o coletivo, né, acabe encaixando. Mas não é um técnico caracterizado por recuperar jogadores. Então serão 2 desafios para o Dorival. São Paulo é um time que afunila muito o jogo, né? Então o Rames Rodrigues, mesmo como um meio armador ou meio atacante, funcionaria muito bem para um time que naturalmente gosta de afunilar, né? Um time que abre, um time que fecha, né? no último terço. E tem uma questão que eu acho que o São Paulo vai ter que lidar, que talvez não soube lidar lá atrás com outros jogadores. Juan Fran, o jogador foi contratado, foi pouco utilizado, chegou praticamente em fim de carreira, não rendeu o necessário no São Paulo. Daniel Alves, que teve muita carta branca dentro do São Paulo, ao ponto até de escolher o técnico que iria treinar o São Paulo, né? Lembra daquela história, o Wagner Mancini e o Fernando Diniz? O Wagner Mancini era coordenador, virou técnico, aí os jogadores não queriam o Wagner Mancini, acabou vindo o Fernando Diniz. Teve alguns bons jogos, na minha visão, de meio de campo, mas foi abaixo do que se esperava. E tem essa confusão também, né? Clube não paga, promete pagar, não mas paga, o São Paulo vai para os Jogos Olímpicos, vai para o Batuque. Mas olha o prejuízo que o Daniel Alves trouxe para o São Paulo em termos financeiros, né? O São Paulo deve uma nota ao Daniel Alves. O Rafinha talvez tenha se encaixado um pouco melhor, mas essa questão de ir para a Alemanha, né? Vésperas de um jogo decisivo, não sei se o São Paulo foi tão permissivo ao ponto, né, de deixar ele viajar. Acho que o São Paulo também vai ter que lidar com esse tipo de situação quando chega uma estrela que, por mais que não seja mais uma estrela atual, mas teve sua trajetória. Ele foi muito bem no Porto, foi campeão da Europa League, foi muito bem, foi destaque, foi comprado pelo Mônaco na época da Copa do Mundo. Ele estava no Mônaco, né? O Mônaco ainda é um time protagonista. O Mônaco que fez, inclusive, final com o Porto, né? Em final de Champions League. Ele... Não chegou a jogar com o Mbappé? Não, né? O Mbappé veio depois, né? O Mbappé veio bem depois. Semifinalista em 16, 17. Ele jogou um pouco antes, ele jogou em 13, 14, né? E o Porto Mônaco foi em 2004, foi 10 anos antes. Mas é um jogador que tem sua trajetória no futebol europeu e que chegaria ainda em condições de ser convocado de novo para a seleção colombiana, de ser um jogador protagonista numa posição que o brasileiro gosta tanto, né? Que tem aquela memória afetiva do camisa 10, do cara que constrói o jogo, tanto que o Ganso também é sempre elogiado por conta disso, né? De ainda ter um pouco daquilo. O Rames Rodrigues ainda preserva, mas mudou um pouco sua característica. O Ganso atual pode ser um exemplo entre aqueles que eu falei que eu poderia citar comparado com o que o Eugênio falou. Não que eu discorde do Eugênio, o Eugênio tem razão. Mas o Ganso estava em baixa, não conseguiu jogar na Espanha, não conseguiu jogar na França, né? No time pequeno da França. Mas é um cara que conhece o futebol brasileiro. Isso ajuda a uma readaptação. Esse não estava jogando, né? O Ganso que também passou pelo Dorival, né? Esse não estava jogando. Deu um estalo nele ano passado. Que acho que ele voltou a jogar. Jogou com o Dorival no Santos. No São Paulo também? Não. No Santos, com certeza. Mas... É que o que pode ajudar, no caso do Rames, acho que é o contexto. Do time arrumado pelo Dorival, ele chega e que carece de um jogador como ele. Então, acho que assim, o lugar está dado.
para ele. Assim, acho que o contexto é muito favorável para que o Rames entregue um papel importante nessa equipe. Você deu gancho de novo, então. Se o lugar é propício, se o time está arrumado, temos as opções para você, amigo André, Eugênio. Você é o rei das telas hoje. Eu ia fazer agora. Hoje esse programa tá estranho. Você se antecipou. Olha aí, ó. Rames Rodrigues no lugar de quem? Gols e assistências das opções no meio-campo do São Paulo. Mas mais do que observar os gols e as assistências estão aí para nos auxiliar, mas como se formaria esse time, ou esse meio de campo, ou do meio para frente, talvez, esse São Paulo? Que obviamente tem Caleri, tem A gente Luciano. tá afiado, mas nem tanto. Nem tanto. Porque dentro de tudo que a gente foi falado aqui, eu vejo ele no lugar do Luciano. Inclusive, a camisa do Luciano é a 10. A gente viu ele levantar ali, que ele usa normalmente, né? Não é possível jogarem juntos, Luciano e Rames? É possível, sim. Mas é a mesma posição. O espaço que eu estou imaginando que ele venha a ocupar no time, né, e que foi citado aqui pelo André, pelo Elton, né, aquela história do jogador que vai estar ali mais próximo, porque o São Paulo afunila o jogo, então, numa intermediária perto da área, é esse espaço. Então já vou te dar te dar uma colher de chá, então, já que você disse isso. Vou te lembrar, Luciano está suspenso, não está? Do jogo de volta contra o Corinthians. Mas é um jogo só? Não é isso? Luciano não está suspenso? Tá suspenso. E o plano do São Paulo é, vamos dizer que ele treine aí 10 dias, está pronto para jogar. Pronto. Agora está contigo, Eugênio. Qual seria a formação? Se a questão é um jogo, ele entra no lugar do Luciano, se ele tiver condições de jogar 90 minutos. Mas não é um jogo só, né, Abel? Claro. Ele vem para resto do Campeonato Brasileiro, se o São Paulo conseguir passar pelo Corinthians para resto de Copa do Brasil, para a Copa Sul-Americana, tem muita coisa pela frente. É claro que ele pode jogar pelo lado do campo. A gente viu ali o mapa de movimentação dele, né? Jogando mais direito, pelos lados, fechando. no Olympiacos. Na Colômbia ele jogava muito naquela seleção da Colômbia mais pela esquerda, no Olympiacos um pouco mais pela direita, ele pode fazer dos dois lados, aí você pode escolher, se tira de um lado o Wellington Rato, ou do outro lado o Rodrigo Nestor, quem você vai tirar do time, ou outros jogadores, porque o São Paulo também não tem titulares absolutos nessa área do campo, cada jogo é um diferente que entra. Eu acho que ele vai jogar por dentro. Eu também acho. Por dentro é o Luciano. Mas se o Luciano não jogar, na fila de espera, o Pato está na frente do Rames Rodrigues para essa posição, para fazer a função do Luciano. O Alexandre Pato? Se a gente comparar hoje os dois, em termos de posicionamento no campo e do que o Luciano faz, eu acho que não seriam os dois, inclusive. Até porque acho que foi o Luan que foi colocado, inclusive, para jogar próximo para fazer a função do Caleri, né? Se o Rames Rodrigues jogou pouco nos últimos anos, não joga desde abril, o Pato então... Mas está treinando... Fez um gol, desculpa, mas está treinando um já que com o time. Mas ele está mais tempo, o Dorival já conhece, ele já está treinando quase um mês com o time. Então me diga que vocês estão fugindo da... O amigo Leão, nossa Eu acho que jogaria os três. Pode colocar os jogadores aí na tela? O senhor Elton está fugindo. Não estou fugindo, não. Eu acho que jogariam os três. Agora... Olha lá. Responder especificamente a sua pergunta para uma suspensão do Luciano para esse jogo específico, você tem que olhar o contexto do adversário também. Né? O Corinthians tem um outro tipo de jogo. A minha questão é assim, joga no lugar de quem? Mas esses caras não jogam juntos. Todos esses não tem lugar no time para todo mundo. Não, mas forma aí então, aí o time do meio para frente. O Viola tá olhando para a tela e tá dizendo, nenhum aí joga, nenhum. A cara dele tá entregando isso. Eu vou ajudar vocês. Rafael, tá certo? Beleza. Rafinha do lado direito, Caio do lado esquerdo, não é isso? Sim. Caio Paulista. E aí tem Beraldo e Arboleda, pode ser? Beleza. Tá bom assim? Tá, já ajudei. Agora daí pra frente, faz o time. Pablo Maia, Gabriel, É isso que eu quero. Wellington Rato de um lado. Aí, se vocês querem, eu vou repetir o que eu falei. O que a gente está imaginando aqui é o Rames no lugar do Luciano. Rames Rodrigues por dentro ali, né, na intermediária.
Aí do outro lado você pode escolher se vai botar o Nestor, se vai botar o Marcos Paulo, se vai botar o Rodriguinho, se vai botar algum outro jogador e o Calleri na frente. Você pode também pensar num time por dentro, por exemplo, com Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson, que tem jogado recuado. Tem o Alisson ainda que o Luciano, o Rames, sendo assim, no losango, eu sendo o cara mais à frente, atrás de Luciano e Calleri. Também seria uma opção. E o Dorival fez isso no gostei, Flamengo. hein? Também. Repete aí, por favor. Você colocar Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson, acho que mais Gabriel Neves mais um pouco à esquerda, o Alisson mais à direita. Joga o Rames mais à frente, Luciano e Calleri. Acho que dá para ser uma formação ou tirar o Luciano em algumas circunstâncias. Ou até colocar Luciano e Rames, 2 na intermediária, por trás do Calleri mais à frente. Perde lateralidade. De repente, mas depende da uma formação possível. De repente, no jogo que você quer ter mais jogo pro lado, tira o Luciano para o Wellington Rato. Eu acho que ele vai ter opções para ir diversificando o time de acordo com o jogo. Agora vocês falaram o que eu queria. Tá saindo fumaça da cabeça do Wellington. Ele tá pensando na formação dele ali, ó. Monta o seu time aí, ó. Não, eu concordo com o Donk, porque o Dorival fez isso no Flamengo. Ele jogava com o losango e 2 atacantes, colocou o Pedro e o Gabriel. O Calleri já usou o losango no São Paulo também. Já usou o losango no São Paulo, mas com laterais diferentes. Tem muita posição fixa ali naquela parte ofensiva de meio campo. Porque eu acho o seguinte, dá para fazer um losango no São Paulo com o Caio Paulista na lateral esquerda, mas perde um pouco na direita e tem que compensar, porque o Rafinha não é um jogador que vai atacar o corredor. Então, parte desse losango pode ser, de fato, o Alisson saindo um pouco mais para ser o jogador para dar um pouco mais de amplitude. O Rames Rodrigues não dá mais isso. Eu acho que é um jogador de corredor central, no máximo ali tentar fazer um apoio com um ponta ou com um lateral. Pelo que a gente viu dele recentemente e pela característica de jogo dele também e do futebol brasileiro. Não é um cara que vai jogar no lado o tempo inteiro. Pode até fazer um jogo ou outro. O Roger Guedes voltou para o Brasil e não queria marcar lateral. O Roger Guedes hoje está um pouco mais próximo do atacante do que necessariamente tendo que voltar. Imagina um cara de 32 anos que não se acostumou a fazer isso ao longo da carreira e necessariamente joga ali um pouco mais por dentro. Quando ele foi para o Real Madrid contratou o Kroos e o Khedira também, não foi? Na época, né? Não, foi um pouco antes. O Khedira chega depois da Copa de 2010. Com o Ozil. Chegou o Kroos. Chegou o Kroos e o Rames Rodrigues. O Real jogava também mais ou menos assim, né? Um quadrado ou às vezes um losango no meio campo. O Rames Rodrigues como esse cara próximo dos 2 atacantes, porque já o Ronaldo já jogava como segundo atacante, não era mais um cara aberto. E o Real precisava dos laterais passando o tempo inteiro.